No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre força eletromagnética. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson e sejam todos bem-vindos ao canal Arte e Ciência, um canal que é voltado para assuntos de física, de geometria e arte. Os assuntos de física, ele vem com aula e também com experimento. Os assuntos de geometria, a mesma coisa. Nós fazemos aqui aula de geometria e também construções geométricas para facilitar o seu dia a dia na sala de aula. Além disso, alguns detalhes sobre artes, principalmente a construção. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir os nossos vídeos, se vocês gostaram do assunto. E compartilhar também. E não esqueçam de ir nas redes sociais e consultar Arte e Ciência. Lá vocês podem encontrar mapas mentais e mais detalhes sobre os assuntos que são dados aqui. Agora vamos falar sobre a força magnética. Para falarmos sobre a força magnética, vamos considerar estes dois ímãs que estão aí com o polo norte e polo sul invertidos paralelamente. Quando eu tenho dois ímãs paralelamente um com o outro, eu posso criar, ele vai criar entre um e outro um campo magnético uniforme, representado pelas setas verdes aí do vídeo para vocês. Veja que esse campo magnético uniforme, ele tem a mesma distância das linhas de força um para o outro, por isso é que nós chamamos de campo magnético uniforme. Nós vamos colocar uma carga Qzinho, carga elétrica Qzinho, com uma certa velocidade aí no meio desse campo magnético. Ao colocarmos esta carga, ela está com uma certa velocidade e passa nesse campo magnético, formando com as linhas de campo um ângulo chamado de θ, um certo ângulo aí com um valor em graus. E no momento que ela passa aí, ela vai sofrer a ação de uma força. Esta força magnética que esta carga sofre, ela vai depender de algumas coisas, como, por exemplo, o valor da própria carga, a velocidade com que ela vem, o campo magnético entre os dois ímãs, os dois polos norte e sul, e também deste ângulo de formação, por isso que usamos aí o seno do ângulo θ. Então depende exclusivamente aí dessas três grandezas e, além disso, do ângulo. Para determinar o sentido da força, do campo e da velocidade, que são grandezas vetoriais, nós vamos usar agora uma regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda, usando aqui a mão esquerda, que está aí a minha mãozinha no vídeo já para vocês aí, vocês têm como o polegar indicando a força, vocês têm como indicador o campo magnético e aqui nós temos a velocidade. Veja o seguinte, que o ângulo entre a força e o campo magnético, lá na figura, ele é um ângulo de 90 graus. O ângulo entre a velocidade e o campo, ele já não é de 90, ele é um ângulo qualquer aí. Porém, tem que ter um certo valor. Agora, vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que eu tenho um plano e neste plano eu resolva colocar um campo magnético que vai perpendicular a este plano. Eu lanço aí linhas de campos perpendiculares a este plano. Se eu lançar linhas de campos perpendiculares a este plano, e quando essas linhas de campo estiverem perpendiculares ao plano, eu jogar uma carga Qzinho aí no meio. Se eu jogar uma carga Qzinho que vai sair com uma certa velocidade, devido ao campo e o plano serem perpendiculares à velocidade que a carga vai ser colocado aí, como a carga vai ter uma velocidade no plano e o campo magnético vai ser perpendicular a ele, então a velocidade da carga será perpendicular ao campo magnético. Quando isso acontece, ou seja, perpendicular com um ângulo de 90 graus, nós podemos perceber o seguinte: colocando a carga aí com uma certa velocidade, o que vai acontecer? Esta carga vai começar a girar ao redor, fazendo círculo aí neste plano, onde está o campo magnético, e não sai, ela continua fazendo esse movimento circular. Se faz movimento circular, vai surgir, além da força magnética que nós já acabamos de ver, esta força magnética também ela vai ser chamada de força centrípeta.
E aí nós temos um raio, que é a distância do centro até onde a carga está fazendo este movimento, e nós temos a força magnética. Só que a força magnética, vê que ela está direcionada aí para o centro. Se esta força está para o centro, ela coincide com uma força chamada de centrípeta. Se ela coincide com a força chamada de centrípeta, você pode resumir a fórmula de centrípeta com a fórmula de força magnética e encontrar esta linda relação aí, em que o raio, ou seja, a distância do centro até onde a carga foi colocada, é igual à massa da carga vezes a velocidade com que ela está sobre a sua carga elétrica, multiplicado pelo campo magnético formado aí pelas linhas de campo.